Você já presenciou algum acidente em um parque de diversões? Espero que não. Mas aqui eu vou falar os direitos que as vítimas desse tipo de acidente possuem. Vou te mostrar também alguns vídeos que ilustram esse tipo de situação. Espero que esse site não bloqueie o vídeo por causa disso. Eu sou Thales Mensur, seu advogado, e vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse tema. Peço que curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui eu posto notícias toda semana, abordando elas sobre um aspecto jurídico. Esse é o diferencial desse canal. Vamos começar pelo primeiro vídeo. Um acidente desse já é terrível, mas quando envolve crianças é pior ainda. Um parque de diversões é uma empresa, e o seu cliente está comprando os serviços dessa empresa. Portanto, a essa relação se aplica o Código de Defesa do Consumidor. E essa lei diz o seguinte: o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor diz que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Quando alguém contrata um serviço, o mínimo que se espera é que ele não coloque sua vida em risco. Caso isso aconteça, o serviço é considerado defeituoso. O próprio parágrafo 1º do artigo que eu citei diz de forma literal que um serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que um consumidor dele espera. Pois é, ninguém espera cair de 10 metros de altura ao levar seu filho para brincar numa roda gigante. Ele espera apenas se divertir e voltar para casa sã e salvo. Esse artigo que eu mencionei anteriormente diz de forma bastante clara que a responsabilidade da empresa independe de culpa. Isso significa que caso a tragédia aconteça, mesmo sem a intenção da empresa, ela deverá ser responsabilizada. Culpa tem aquele que quer produzir o resultado. A empresa não quer que seus clientes sofram acidentes, mas para a lei isso não importa. Ela será responsabilizada da mesma forma. Uma das únicas situações que isenta a empresa de qualquer culpa pelo ocorrido é caso essa culpa seja exclusiva da vítima. Mas aqui é preciso ter muita atenção. O fato de um cliente não ter prendido sua cadeira da forma correta não significa que ela teve culpa pelo ocorrido. Quem entende do brinquedo é o parque de diversões. Os funcionários é que têm que passar as orientações corretas aos clientes e conferir se eles estão cumprindo com essas orientações. Então, nesses casos, não há que se falar em culpa do cliente, mesmo que esse ato tenha ocorrido por uma desatenção dele. Agora, diferente é quando um funcionário do parque prende todos os assentos corretamente e logo que ele vira as costas, algum engraçadinho, metido a aventureiro, consegue de alguma forma se desprender propositalmente. Nesse tipo de situação, a culpa é da vítima. Ele decidiu conscientemente correr esse risco. Mas questões sobre culpa são muito genéricas e no final de contas, o que importará é a opinião do juiz. Pode ser que ele considere que o simples fato da máquina permitir que o engraçadinho se destrabe já seja uma falha de segurança na máquina e condene a empresa mesmo assim, ainda que o cliente tenha feito tudo por querer. É sempre bom lembrar que em casos que envolvam o direito do consumidor, a balança sempre pesa muito mais para a empresa. Agora vamos assistir o segundo vídeo. Esse foi bem feio. Certo, já vimos que nesses casos o serviço é considerado defeituoso. Mas qual é a consequência jurídica disso? Caso alguém sofra algum dano devido a um defeito no serviço, esse cliente tem direito a uma indenização. Isso acontece pelo seguinte motivo. Quando falamos em indenização, precisamos explicar alguns detalhes. Primeiro, o artigo que trata sobre indenização é o 927 do Código Civil, que diz que quem comete ato ilícito, gerando danos a outra pessoa, tem que indenizá-la. Mas o que é ato ilícito? O artigo 186 do Código Civil explica dizendo que o ato ilícito é aquela ação que causa dano a outra pessoa sem que essa pessoa tenha esse direito. E podemos ver com clareza que nesse caso houve um dano evidente e quem causou esse dano não tinha esse direito. Portanto, o ato foi ilícito e precisa ser indenizado. Agora precisamos diferenciar dois tipos de indenizações, o dano material e o dano moral. O dano material é o prejuízo financeiro que a pessoa teve, as despesas que ele teve e o que ele deixou de ganhar. Esse prejuízo precisa ser provado para que o juiz conceda a indenização. Já o dano moral é o ressarcimento por todo o desgaste psicológico que essa situação trouxe para a vítima do dano. Trata-se de uma reparação pela humilhação e tristeza que esse caso lhe gerou. Esse valor quem decide é o juiz.
Nesse caso, a indenização por danos materiais será no valor das despesas com hospitais e remédios. Além disso, também poderá ser cobrado o valor que essa vítima deixará de receber durante o período em que ela estiver se recuperando. Vamos supor que essa vítima seja um autônomo, um motorista de aplicativo, por exemplo. Vamos supor também que ele recebe em média R$ 3.000 por mês fazendo suas viagens. Essa empresa então deverá pagar para ele R$ 3.000 por todos os meses em que ele ficar impossibilitado de trabalhar. Agora vamos falar sobre os danos morais. Dano moral é algo muito subjetivo. O juiz pode considerar que o dano realmente tenha acontecido e que ele tenha sido causado pela má prestação de serviço da empresa. E mesmo assim, considerar que ela não deve indenizar porque o abalo psicológico não foi significativo o suficiente. Há alguns anos isso acontecia muito naqueles casos de filas de bancos. Algumas pessoas ficavam nessas filas por horas. Todos os juízes concordavam que havia ali o preenchimento de todos os requisitos para o preenchimento da responsabilidade civil. Mas alguns juízes entendiam que aquele desgaste psicológico não era o suficiente para justificar uma indenização. Eles diziam que isso era um dissabor comum da vida urbana e por isso não mereciam indenização. Na sua opinião, o abalo psicológico de um acidente em um parque de diversões é o suficiente para justificar uma indenização? Comente aqui embaixo. E se ficou qualquer dúvida sobre esse tema, também comente aqui. Eu terei prazer em te responder. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar dessas duas indicações que eu estou colocando na tela. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no logo para se inscrever. Obrigado por assistir e até a próxima.